mas que todo mundo quer entender por que o negócio parou de andar. Fundos multimercados. Fundos multimercados. Tem um índice chamado índice IHFA. Para quem investe em fundo multimercado, é um fundo para você conseguir medir, né? A média dos fundos multimercado, né, dos hedge funds, são medidas por esse índice. E aí você pode comparar se o teu fundo multimercado está seguindo a média, está abaixo, está acima. E aí, Luigi, grande pergunta, né? O que aconteceu com os fundos multimercado? Que depois que a Selic aumentou, eles pararam de andar. E até, como é que faz para selecionar, né? Para você filtrar quais fundos fazem mais sentido? Tá. Se é olhar a rentabilidade nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, se é olhar a liquidez dele. Tá. O que é o ponto aqui? Fechado. Então, vamos lá. Até os meus clientes me batem muito assim, na tecla comigo de fundo multimercado, porque eu sempre gostei muito dessa classe, então sempre recomendei, sempre aloquei, continuo recomendando e alocando, mas é um dado da realidade. Os últimos 2 anos foram muito ruins para a classe. Tá? O que eu gosto de dizer é o seguinte, né? No mercado financeiro as coisas são muito cíclicas, né? Então, só que a gente como investidor, a gente sempre tem uma tendência a perpetuar o que está acontecendo agora. Essa situação que está acontecendo agora não vai mudar, vai continuar assim. Então eu vejo muita gente falando, renda variável é um desastre, não tem como investir, porque realmente os últimos 2 anos foram muito ruins. E o pessoal tende a postergar isso, a perpetuar isso para frente. Da mesma forma como a gente viu de 2018 até 2021, todo mundo só falava de renda variável. Então, renda variável é excelente, quem investe em renda fixa é trouxa, não dá para investir em renda fixa. Então, assim, o que eu gosto sempre de dizer essas coisas mudam muito. Então, o que é realidade hoje não necessariamente vai ser realidade amanhã. E eu acho que isso é muito válido para a questão dos fundos multimercado. Eu acho que os fundos multimercado tiveram uma dificuldade para fazer um pouco a leitura do mercado, ficaram um pouco na contramão em momentos que era para ficar otimista, eles ficaram pessimistas e vice-versa. Acho que quando o Lula assumiu, eles tiveram um primeiro momento de ficar otimista com a mudança de governo, daí o Lula começou a dar várias declarações desastrosas com relação ao fiscal, e daí o mercado caiu muito. E daí os fundos multimercado estavam comprados e foram pegos na contramão. Daí todos ficaram pessimistas. Falaram, o Lula realmente vai ser um desastre. Todos ficaram pessimistas. E daí o Haddad apresentou o arcabouço fiscal e o mercado viu que, não vai ser tão ruim quanto a gente pensava. Teve um mega rally, só que os fundos tinham virado a mão para pessimista e não pegaram. Então foi um ano difícil para a classe, eles performaram mal. Mas eu continuo achando que se você fizer uma análise de longo prazo, que é o que precisa ser feito nessa classe de ativo, renda variável, você tem que sempre olhar 5 anos. Assim, isso é comprovado cientificamente, tá? A pior forma de você escolher um fundo de investimento é pela rentabilidade dos últimos 12 meses. Isso é o pior jeito de você escolher um fundo. Probabilidade de você entrar, a gente vê muito o investidor fazendo isso, né? Ele entra na prateleira de uma corretora, ordena. Deixa eu ver aqui os fundos que estão melhor nos últimos 12 meses, aplica no que está melhor. Isso tem estudos que comprovam que provavelmente o fundo que foi o melhor nos últimos 12 meses, provavelmente teve algum evento específico que não vai se repetir para frente. Ou então foi um gestor que, para conseguir se destacar, também tomou muito risco. Então é um fundo que vai ter muita volatilidade. Então a probabilidade dele ter 2 anos seguidos muito bons é muito baixa. Então a primeira coisa é nunca olhe para a rentabilidade de 12 meses. Fundo multimercado, você tem que olhar 5 anos, 10 anos. Um bom jeito de você filtrar, né, quando você vai aplicar em fundos multimercados, tenta olhar o universo de fundos que existem há mais de 5 anos, pelo menos. O fundo tem menos de 5 anos, ideal, de repente, você nem olhar para esse fundo. Então, olha nos últimos 5 anos. Esse fundo performou desde o início. A gente tem os principais fundos multimercado, os gestores mais renomados, eles têm mais de 10 anos. Então, você consegue fazer uma avaliação de longo prazo, para você entender todo o ciclo de vida daquele fundo. Então, é assim que a gente acha importante. Guima, você consegue pôr de novo a apresentação? Outra coisa super relevante quando você vai montar uma carteira, e daí isso não vale só para multimercados, para fundos de ações também. Quando você vai escolher, vou selecionar montar uma carteira de fundos de ações, é você sempre olhar a correlação entre si desses fundos, tá? Isso eu acho que é a métrica mais importante quando você vai montar uma carteira de fundos multimercado.
é você olhar fundos que são descorrelacionados entre si. Certo. Porque quando você adiciona ativos descorrelacionados na sua carteira, você melhora o Sharpe da sua carteira. Então, basicamente, o que você faz é você consegue manter o mesmo nível de retorno estimado, mas com menos risco. Tá? Então, aqui a gente trouxe, até tem essa ferramenta que faz essa matrizinha para você ver a correlação entre diferentes fundos multimercado. Você tem que sempre procurar adicionar fundos que tenham uma correlação de preferência menor do que 0,6 entre si. Então, isso mostra que você está efetivamente diversificando a sua carteira. Porque se você, de repente, seleciona 2 fundos que são muito similares, você concorda que você não está adicionando nenhum benefício de diversificação na sua carteira. Eles vão se comportar da mesma forma. Então, se, por exemplo, a gente tiver um cenário, como a gente falou aqui, de repente vir esse ajuste fiscal e o mercado começar a andar muito, se você tem 2 gestores que estão com viés pessimista, você não vai se proteger. Então, de repente, os 2 fundos caem nesse cenário. Então, essa questão de você colocar fundos que têm baixa correlação entre si, eu acho que é super importante. Você olhar o histórico de longo prazo, de pelo menos 10 anos, se tiver, se não, olha 5 anos. Não ir pelo fundo que está com maior patrimônio, ou que está crescendo mais, ou que captou mais. O fundo do momento, o fundo que está todo mundo falando. Óbvio que se você identificou algum fundo assim, faz um estudo, faz a avaliação qualitativa e quantitativa, mas não é só porque o fundo teve uma captação expressiva também, numa janela curta de tempo, que o fundo necessariamente é interessante, tá? Então, é basicamente tomar esses cuidados. E eu ainda acho que a família de fundos multimercado do Brasil tem gestores muito bons, independente de ter tido um retorno recente negativo, ainda é uma classe que eu acho que vale muito ter na carteira, diversifica muito o risco da sua carteira. Se a gente voltar para 2022, e não estamos falando de 10 anos atrás, 2022, os fundos multimercado tiveram um ano brilhante. Você pega esse mesmo índice de hedge funds da Ambima, você olha 2022, o ano que a bolsa foi super mal, eles conseguiram ter um ano muito bom. E não faz tanto tempo assim. Então, vamos tomar um cuidado para não perpetuar um momento ruim que realmente aconteceu nos últimos 2 anos para frente. Como a gente teve, por exemplo, em 2022, que foi um ano que quem tinha multimercado na carteira teve um benefício muito grande de diversificação, foi a classe que puxou a rentabilidade da carteira para cima. Então, continuo gostando, acho que a gente ainda tem gestores muito bons no Brasil que vale a pena alocar e é um jeito excelente de você diversificar teu portfólio, colocar um pé em renda variável, mas com risco muito menor que bolsa, né? A gente sabe que classe de multimercado tem uma volatilidade muito menor que bolsa, então é um jeito interessante você se expor à renda variável, mas com risco controlado, um risco menor. Legal, então entendo que a correlação, né, que você explicou aqui é uma das ferramentas para você fazer uma boa diversificação de carteira, né? Perfeito. Isso vale para muita coisa, não só para fundo multimercado, tá? Você olhar ativos descorrelacionados, isso ajuda você a diminuir o risco da sua carteira. Às vezes você pode até aumentar o retorno esperado, se você combinar ativos descorrelacionados ou até com correlação negativa, você pode até aumentar a rentabilidade esperada do teu portfólio e diminuir o risco. Tá? Então, esse é um jeito de você fazer isso. Outro jeito também que acho interessante para o investidor olhar, hoje a gente tem algumas alternativas de investimento dolarizados que estão com uma rentabilidade muito boa. Você consegue fundos de renda fixa lá fora, tem um retorno esperado na casa de dólar mais 6, por exemplo. E é um ativo que, se você já tem renda variável na tua carteira, você tem, de repente, bolsa, fundos imobiliários, ele ajuda a contrabalancear, porque o dólar costuma ter uma correlação negativa com ativos de renda variável local, como bolsa, fundos imobiliários. Então, às vezes, se adicionar um bom produto dolarizado também ajuda a aumentar o retorno esperado e diminuir a volatilidade da sua carteira. Então, esse é um jeito também de você fazer essa combinação de ativos descorrelacionados para melhorar o rendimento estimado e diminuir o risco do portfólio. Aí, antes de passar para a Dani fazer a pergunta, eu só queria colocar aqui mais um ponto que é bem importante. A gente tem várias conversas com as gestoras e é muito importante também, além de você olhar a parte técnica, né, que é olhar correlação, diversificação, alocação das carteiras, é também entender qual é a ideia do gestor, o que ele está pensando, qual é a visão dele de mercado, ver se aquilo faz sentido ou não.
para daí você realmente conseguir ajudar teu cliente a fazer a melhor alocação possível. Então, é muito importante, cara, prestar atenção nisso, no que o gestor está falando, o que ele pensa, Olhar qual é o as histórico cartas, dele, né? as cartas dos gestores, o relatório gerencial, o relatório mensal. Então, é bem importante ser engajado com as gestoras também, além do quantitativo que o Luigi falou. E hoje a maioria das gestoras estão presentes, né, em redes sociais, então divulgam relatório mensal. Então, hoje você tem esse material para também estar mais próximo, né, do racional do que os fundos estão fazendo. Então é importante acompanhar mesmo. Perfeito. A gente recebeu aqui um elogio falando: caramba, isso foi uma aula. Parabéns, A Luiz. vida é incrível, né?